A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom com vocês? Espero que sim, vamos para mais um vídeo aí. Já tô 2 semanas sem gravar vídeo, né? Hoje eu venho de volta aí gravar um vídeo. Hoje eu venho trazer um estudo, já avisando de antemão, que quem não tiver a mente muito aberta, não veja o vídeo, tá? Já falo logo, não vejo o vídeo, porque esse estudo aqui, ele é um estudo bem profundo, não tem a ver com religião, embora possa se falar de uma certa forma num termos que pareça religioso, né? Mas não tem a ver com religião, tá? Então, expansão de consciência para quem tem a mente aberta para evolução espiritual e querer buscar autoconhecimento, tá? Então, ninguém ali vai bater um martelo. Eu só vou explicar o que mediante as escrituras, tá de acordo com o que não tá. Autoanálise e reflexão, tá? Ninguém tá falando que tem que acreditar no que tá ouvindo aqui, tá bom? É a busca do conhecimento pleno e sem dogma religioso. Então, se a pessoa for ansiosinha e ficar com chiliquinho, não veja o vídeo, não é para esses, tá? O vídeo. O vídeo é quem procura autoconhecimento, quem está disposto a expandir a consciência e não ser manipulado. Para esses. Agora, quem tá de mimizento, heresia, irmão, heresia, então não veja o vídeo, irmão. Não veja que não é para vocês, tá? Não é para religioso, não é para nenhum desses, tá bom? Já falo de antemão. Vai ser necessário eu gravar 2 vídeos desses, tá? Vamos lá, eu vou explicando, senão o vídeo fica muito longo. Não ligue os gritos não aqui, irmãos. Que já vai ter jogo aqui. Gente, quando a gente olha para um exame de imagem clínico, um raio-x, existe aquela expectativa clara de frieza e precisão médica, né? Sim, é bem aquela coisa mecânica. Um osso quebra, aparece a linha branca no exame e pronto. Exato. O corpo é tratado Ó, essencialmente... aqui eles vão falar mediante a criação da humanidade, do corpo humano, da biologia humana, tá? Eles vão explicar aqui como funciona a criação, o Criador criou a humanidade e o que é o potencial do autoconhecimento, do nosso despertar para o autoconhecimento que esconderam de nós. Esconderam porque tiraram livros das escrituras, os poderosos sabem de coisas, os que os demônios possuem, né, os corruptos, eles escondem muita coisa da humanidade para a humanidade não evoluir espiritualmente e não ter a vida eterna. Entendeu? Para eles serem envenenados por todo tipo de coisa e não ter a vida eterna. Entendeu? Então isso aqui é para quem quer expandir a consciência, quem quer autoconhecimento, tá? Então ele vai explicar da criação do ser humano e como funciona o corpo do ser humano e o que é corpo no sentido de corpo glorificado. Eles não vão falar exatamente essa palavra, mas vão dar a entender, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Tipo uma máquina de carne. Mas e se a gente pegasse esse mesmo mapa biológico e colocasse sobre uma lente completamente diferente? Uma lente teológica, mística. Uma ótica onde a anatomia deixa de ser só um agrupamento de células, né? E passa a ser lida como um mapa cósmico literal. É de explodir a cabeça. Ó, E o a que, nossa... que é o mapa cósmico? Que a gente foi criado por uma cosmologia qual que espiritual. Não por que nem muitos aí falam que é a evolução do homem que, né? Ou Big Bang, que o mundo foi criado do caos. Então, a gente, como seguidor do Messias, a gente acredita que o Criador do universo nos criou, entendeu? Então isso chama uma criação cosmológica espiritual, tá? Que vem do alto, a criação do ser humano, de tudo que existe. O universo, a Terra, o universo como todo, que inclui a Terra, né? E todas as coisas que existem foram feitas pelo Messias e sem ele nada do que feito se fez, como diz a Escritura, tá bom? Vamos dar sequência aqui. A versão de hoje é justamente dissecar um material fascinante que propõe exatamente isso.
Entrando aqui nesse podcast, pessoal, saibam que esse novo formato é para que vocês e outras pessoas que ainda não têm acesso ao nosso conhecimento consigam entender. Valeu! Isso aqui não é nenhuma heresia, tá, irmãos? Isso aqui está de acordo com as escrituras em Gênesis, no livro de Enoque que tiraram da Bíblia, que é um livro excelente, tá? Que revela muitas coisas que esconderam. Como eu disse, tem livros apócrifos tirados da Bíblia que são heréticos, que são fraudulentos, que eu não recomendo. Mas o livro de Enoque é um livro excelente para quem tem mente aberta e quer buscar a verdade, para não ser manipulado por os demiurgos, que é o falso Deus, que é Satanás, ou pelos Anunnakis, que é os demônios que estão incorporados nos líderes desse universo aqui, né? Os líderes que eu falo, religioso, político, né? Eles distorcem muita coisa, eles impedem a nossa alimentação correta do nosso corpo, porque se a gente soubesse o segredo e como é importante você se alimentar da palavra, que mesmo que o nosso corpo seja, como que eu posso dizer a vocês, contaminado com alimentos transgênicos, envenenado pela água contaminada, se você ler a Bíblia todo dia, ela é água da fonte da vida. E ela é fruto da árvore da vida. Por isso que fala que pelas feridas do Messias nós somos curados. Fomos curados. Mesmo que você adoeça, você com a palavra da verdade você é curado. Mas isso é uma frequência bem altíssima. É para poucos. Porque a maioria da humanidade ela é manipulada na consciência e tem a mente cauterizada. Então, você pode ver que toda frequência com o ser humano, que eu falo muito de frequência, porque frequências são energias de emoções boas. Por exemplo, você ter frequência de vibrar no amor verdadeiro, genuíno, não é o amor do mundo, o amor celestial. O amor que vem do Pai. Não é o amor, tudo pode fazer nesse mundo. Não é isso não que eu tô falando. Então, você vibrar no amor, na humildade, você vibrar que você já tem a mentalidade que você já é rico espiritualmente falando, mesmo que você não seja na matéria, e depois acaba que, com o tempo, você tendo essa mentalidade que você já é rico no Messias, que você é cordeiro com ele, como fala a palavra, às vezes para alguns a riqueza material se manifesta, entendeu? Na vida da pessoa. Nem todos vão ser ricos, é lógico. Outros vão ser ricos na fé, vão ser ricos de outras coisas. Mas também, se você acredita que você já é rico, espiritualmente falando, pode acontecer de a riqueza se manifestar no material. Porque você vibra nas vibrações. Não que você bote o coração no dinheiro, não é isso não. Mas a gente precisa do dinheiro. São ferramentas que o Pai Celestial nos dá para a gente auxiliar pessoas, ajudar o próximo, para nossa, como que eu falo? Para nossa sobrevivência aqui, para as nossas necessidades, suprir elas, entendeu? Não é para ganância, não é para reter para si, é para compartilhar com o próximo. Então, quando a gente tem frequência alta, você perdoa as pessoas, isso daí cura o seu corpo, muita gente não sabe disso. Por isso que como que chama? Os governos, as religiões, ela faz alimentos e veneno nos alimentos para poder matar a célula que está no nosso corpo, que vai falar que é o nome do Criador, que é Udire Vavire. Então eles querem transmutar essa célula para que essa célula se apague dentro do nosso corpo e envenenando o nosso corpo. Com gás carbônico, com um monte de coisa aí. E com alimentos modificados geneticamente, entendeu? Mas muita gente não sabe desse segredo aí, entendeu? Por isso que é importante, porque como nem todo mundo tem acesso à alimentação de qualidade, alguns podem ter, outros não podem, por condições financeiras, é bom alimentar da palavra, porque a palavra nos cura eternamente. E o que é a vida eterna? É você evoluir na sua consciência, com autoconhecimento, não só da Bíblia que a gente já tem as escrituras, mas você buscar conhecimento que foi tirado das escrituras, do livro, certo? Conhecimento que esconderam da gente, para o seu corpo ser curado. É isso que
que vai transformar o seu corpo em corpo glorificado. Ele não vai ser totalmente glorificado aqui na terra. Ele vai chegar no nível 70%. Mas quando o Messias vier a segunda vez, ele vai completar a boa obra. E vai deixar vai completar os outros 30%. E aí o seu corpo vai ser imortal. Entendeu? Só que os demônios não querem isso. Os anjos caídos. Entendeu? Os Anunnaki, o Demiurgo. Eles querem pedir esse processo de evolução que a gente conquista pelo autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai te levar à imortalidade. Entendeu? Só que eles tiraram esses conhecimentos da Bíblia. Entendeu? O que te leva à imortalidade, irmãos e irmãs, que nos leva lá, é o autoconhecimento e você vibrar nas emoções. Mas nas emoções certas. Entendeu? Eu vou rodar mais um pouquinho aqui, eu vou falar de outras emoções que muito esconde, os religiosos distorcem pra gente não ter esse conhecimento, tá? Pera aí que eu já vou dar sequência aqui. É importante deixar claro para quem nos ouve que o nosso objetivo aqui não é endossar, validar ou tomar partido sobre essas crenças, tá? Com certeza. A ideia é ser puramente analítico. Analisar. Entrar nesse universo, respeitar as perspectivas e entender essa lógica interna maluca que funde biologia, numerologia e escrituras antigas. Outra certo? coisa, ó, as escrituras antigas e numerologia. Muito como que fala? Demoniza a numerologia, porque numerologia é a parte cabalística das escrituras. Só que você pode usar as escrituras, a numerologia das escrituras, para o mal. O diabo faz isso. Ele pega a cabala e transforma para o mal. Mas a cabala é uma numerologia que os judeus usam muito para poder ter autoconhecimento, porque tudo o Criador usa números. Ó, 7 é o número do Criador, o número da perfeição, a plenitude, certo? 12 apóstolos, 24 anciões, tudo tem um significado. A criatura do Criador, gente, todas as criaturas do nosso Criador, ela não foi criada aleatoriamente, ela foi criada com propósito. Então, tudo tem significado. Por isso que muitas partes das escrituras, como o livro de Ezequiel, o livro de Apocalipse, o livro do profeta Daniel e até Gênesis e o livro de Enoque, tem muitos símbolos de figura. E eles têm significados. Se a pessoa não descartar o significado do símbolo, ou ela não expandir a consciência para entender, entendeu? Ela vai ficar, ela é salva, mas ela fica limitada no conhecimento. Então ela não expande o conhecimento dela, entendeu? E é isso que os religiosos e os governos querem. Ele não quer dividir esse conhecimento com as pessoas. Ele quer esconder para poder apagar do corpo humano o DNA que está na nossa corrente sanguínea, que é o nome do nosso pai, que é Iarro. Mas ele se translitera, Yud Re Vav Re, aí é transliterado para Iarro. Esse é o código genético que habita no ser humano. Por isso que lá os anjos caídos, quando seguiram Lúcifer, eles se deitaram com mulheres, como diz o livro de Gênesis, pode ler lá em Gênesis, e está no livro de Enoque, está no livro de Judas, Judas comenta isso nas nossas escrituras, e no livro de Pedro, 2 Pedro. Então, se você ler essas passagens lá nesses livros, vocês vão encontrar isso lá, que foi corrompido o DNA humano por causa dos anjos caídos que se juntaram com mulheres. Aí vieram os gigantes, que são os Nefilins ou Anakins, que hoje são chamados de demônios. Porque anjos caídos é uma coisa, demônios são outras. Demônios, eles estão presos aqui na terra. Eles não estão em nenhum lugar. Os anjos caídos estão presos em abismo. Entendeu? Até o dia do juízo do Criador, para eles serem condenados. Que foi os anjos que seguiram Lúcifer, né? Que seguiram Satanás, no caso, né? Entendeu? Então, eles querem fazer, envenenando o nosso corpo, fazer mutação genética para apagar o DNA e o de Re Vav Re do nosso corpo. Entendeu? E é por isso que eles vão usar a tecnologia no futuro para fundir o ser humano com a tecnologia, para corromper a mente humana. Entendeu? É isso que chama a marca da besta, a imagem da besta, que fala tanto lá em Apocalipse e muitos não entendem, né? Então vamos dar sequência. Thaís, estou muito animado para começar. O que torna esse material tão instigante logo de cara é a rejeição completa da ideia do acaso.
Como assim, rejeição do acaso? É que, tipo, a biologia moderna parte da premissa da evolução por seleção natural, né? Aquelas mutações aleatórias que deram certo ao longo de bilhões de anos. A narrativa que estamos explorando faz o extremo oposto. Porque eles falam que a evolução do ser humano, né, é por acaso. Não veio do acaso, veio do Criador. Muitos não vão entender esse estudo aqui, tá? Porque é um estudo bem profundo, mas eu estou tentando explicar da melhor forma possível. Não sei se eu vou conseguir, porque é um estudo muito profundo e muito complexo. Mas quem tiver a mente boa, consegue entender isso aqui. Em que cada estrutura microscópica, cada cromossomo e cada órgão obedeçam a um padrão arquitetônico e espiritual totalmente premeditado. Então o ser humano não é só um habitante que deu sorte... Premeditado, que o Criador fez premeditadamente para ser do jeito dele. Ser um corpo, matéria, ocupado por um espírito. E quando a pessoa, o ser humano pecou no Éden, aonde está o fruto do conhecimento do bem e do mal, aí isso criou uma disfunção no mundo espiritual, entendeu? Só que quando a gente desperta para o autoconhecimento, a gente desprende dessa parte má que a gente foi contaminado, entendeu? Aí a gente evolui espiritualmente na nossa consciência e o corpo vai trabalhando na alta frequência de emoções boas. E aí o corpo vai trabalhando pela palavra do poder do Criador e do nome dele, que é Yud He Vav He Yahu, Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador. Aí o seu corpo vai de fé em fé, de glória em glória, ó, por isso que chama fé em fé e glória em glória. Glória em glória é o quê? O trabalhar da frequência alta para o corpo ficar sendo transformado para estar sendo glorificado, igual do Messias. Entendeu? Através do autoconhecimento, das energias boas e, se possível for, porque hoje não é totalmente possível, de boa alimentação. Entendeu? Vamos lá. No universo. Exato. Ele é um microcosmo que espelha exatamente a estrutura do macrocosmo e do próprio Criador. Cara, isso é uma subversão total da biologia que a gente aprende na escola. Em vez de olhar para um organismo operando para sobreviver no mato, a proposta é olhar para um templo operando para manter a pureza divina. E eles não usam a palavra templo só como uma metáfora poética bonitinha, viu? Não, eles traçam paralelos arquitetônicos muito literais. Aqui, ó, a palavra templo somos nós. O templo de Jerusalém físico e os tabernáculos lá no Antigo Testamento era figura para purificar o templo naquela época pelo sangue, que representava o sangue do Messias no futuro, para quando ele ressuscitasse, quando ele fosse crucificado, ele voltasse à vida e transcendesse a frequência e a consciência espiritual da sabedoria plena, que é o Messias. E aí ele passasse esse conhecimento para nós, e aí ele ficou com o corpo glorificado. E esse mesmo corpo a gente vai sendo, através das escrituras, que é a palavra do poder, que é o verbo que se fez carne, que é o Messias, a gente está sendo glorificado. E a gente vai ter a eternidade. Entendeu? Até chegar na expansão do 100% das emoções, frequências celestiais, entendeu? Sobre você se alimentar espiritualmente da palavra e, se possível, se alimentar de alimentos saudáveis e, se possível, fazer exercício e, se possível, eu vou falar até uma coisa aqui, mas eu vou falar mais pra frente, uma frequência muito boa que a religião corrompeu, para as pessoas não saber, tá? Vamos dar sequência aqui. Um dos exemplos mais detalhados que eles trazem é a sobreposição da estrutura de uma célula humana com a planta baixa do antigo tabernáculo ou do templo de Salomão. Nossa, Templo de sobrepor pedra, uma célula com um templo antigo? Como isso funciona na prática? O nível de detalhe é minucioso. O tabernáculo era dividido em seções bem estritas de santidade. Então, o pátio exterior, que era a área de interação com o mundo externo, Seria a membrana plasmática da célula. Mundo externo, não interno, mundo externo. O templo de Salomão e os tabernáculos, que era a tenda, né, que se fazia, era a representação do templo externo, mundo externo, não interno. O interno é o espírito Aruach HaKodesh que vem habitar em nós,
quando a gente desperta a nossa consciência e vai para a sabedoria suprema, que é o Messias, e aí a gente começa, o reino do Criador vem morar em nós, os frutos do Espírito, benignidade, mansidão, caridade, bondade, amor pelo próximo, amor pela palavra do Criador, sede e fome de verdade, amor aos inimigos, até amar os inimigos, perdoar, perdão, tudo isso são vibrações altíssimas, nos altíssimos hertz da vibração e frequência celestial. Quem vibra nessas emoções, nossa, você tá sendo curado, cara, de tudo, curado do corpo, de enfermidade, curado sem precisar de médico. É que as pessoas não acreditam, elas zombam, mas é verdade. Sem precisar de médico nenhum, sem precisar só pela palavra, o máximo que você vai precisar, se você não tiver condições absolutas, porque hoje nós somos pobres, o governo não dá uma qualidade de vida financeira para a gente se alimentar corretamente, mas aí você se alimenta da palavra, o que você puder de alimento saudável, você ingere, entendeu? E quem estiver ingerindo alimento envenenado, você é curado pelo alimento da palavra diária e das orações. Porque a oração é vibrar em energia de contato com o divino. Entendeu? Aí o seu corpo vai sendo curado, você nem percebe. Entendeu? Então, é esse entendimento que esconderam da gente. Entendeu? Por longo das eras. Aquela que filtra o que entra e o que sai. Bingo. E o lugar santo seria o citoplasma. E o Santo dos Santos, que era a câmara mais restrita ao coração do templo, onde ficava a Arca da Aliança, é mapeado diretamente como um núcleo celular. Caramba! Então a Arca da Aliança simboliza um núcleo. Ou nucléolo. E em algumas variações místicas que eles citam, a própria glândula pineal. E tem mais. É, por isso que chamam glândula pineal, chamam a gente de pneumático, né? Um negócio assim. Aí falam que isso é ensinamento gnóstico. Não é. É uma glândula que quando leva você ao nível de despertar espiritual, ela flui numa frequência altíssima. Entendeu? Então, que nem tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que tinha a tábua da lei do Antigo Testamento de Moisés, escrita, que todo mundo levava para lá e para cá a Arca da Aliança, o sacerdote, né? E ela foram raptada e depois recuperaram. E tinha a vara de Arão lá dentro, que tinha poder, né? Que o Criador usava a vara. Não era a vara em si que tinha poder. A vara era só um símbolo, que o Criador manifestava o poder nela. Como o Espírito Santo manifesta dons em nós, poder em nós, certo? Que o Espírito Arua Hakodesh, ele é o Espírito do poder do Criador, da manifestação do poder do Criador no nosso corpo genético, entendeu? Que foi criado para ser participante da natureza divina, entendeu? Nós somos criados para ser imortal, nunca morrer. A gente morreu porque comeu, desobedeceu o Criador, comeu lá do fruto. Aí foi conhecer o mal, a gente só conhecia o bem. Por isso que a gente tinha a eternidade. Quando comeu do fruto, aí veio a morte. Porque a gente não tinha conhecimento da morte, só da vida. Entendeu? Então é isso. Guardadas dentro da arca são comparadas ao nosso DNA. Peraí. E a Arca da Aliança representa o próprio Messias. Muitos estão achando que a Arca da Aliança foi roubada e que nunca foi achada. O próprio Criador levou. Entendeu? Quando veio o Messias, sumiu a Arca da Aliança sobrenatural. Aí inventaram que acharam umas e nunca provaram nada. A Arca da Aliança está no céu. Entendeu? Ela representava o Messias, que ia cumprir a lei no nosso lugar. E tinha os querubim que protegiam os anjos, que subia e descia e protegia o Salvador quando ele estava na terra. Entendeu? Então vamos lá. Às vezes o nosso corpo, por a gente conhecer o mal, vamos supor que você fica eu tô tossindo aqui, certo? Mas eu não tô doente. O corpo, ele manda ilusões por causa do nosso conhecimento do mal que você tá doente. Quando você sabe que você foi curado pelas feridas do Messias e que você foi curado e você crê que você foi curado, você vê que isso daí não é doença, é só uma resposta expulsando do seu corpo, como você espirra, você expulsa o vírus
para fora. Quando você se alimenta de alimento saudável, você espirra, você está expulsando o vírus para fora do seu corpo. Entendeu? Porque o seu corpo é como se fala, autoimune. Lógico que cada um tem mais imunidade e menos. Por quê? As pessoas têm menos imunidade que outras. Porque elas não têm esse conhecimento pleno que outras têm. Entendeu? Quem tem esse conhecimento pleno, a imunidade da pessoa é lá em cima. Entendeu? A própria glândula pineal. E tem mais. As tábuas da lei guardadas dentro da arca são comparadas ao nosso DNA. Faz todo sentido dentro dessa lógica. Os cromossomos ditando as leis de funcionamento do organismo, né? Exatamente. As leis sagradas dentro do núcleo sagrado. E se a biologia espelha a arquitetura do Oriente Médio antigo, a narrativa também Ou busca seja, a lei paralelo- do Criador está dentro de nós. A palavra dele. Os mandamentos. E a gente pratica os mandamentos, a gente é curado. Entendeu? A gente vibra no poder da palavra, da verdade, da frequência que ela transmite. De amor, de paz, de benignidade, de humildade, caridade. Entendeu? Que é o que tem os ensinamentos nas escrituras pra gente praticar. É por isso que o Criador fala lá, acho que é no livro, não sei se é Deuteronômimos e Isaías também. Coloco entre vós o caminho do bem e do mal, escolha porém o bem. Porque a escritura está ensinando o que a gente tem que escolher, o que a gente deve fazer, como a gente deve viver, entendeu? Para a gente ir bem e ter o corpo glorificado. Essa é antiga, o que traz uma camada matemática que, olha, me pegou de surpresa. Ah, a história do Partenon. Essa mesma. O material aponta para o Partenon, aquele grande templo dedicado à deusa Atena, na Grécia. A palavra grega Partenos significa virgem casto. Sim, focado na pureza. E o detalhe que âncora a teoria deles é puramente estrutural. Mas O essa Partenon- virgindade aqui, ó, não é virgindade de sexo, tá? É virgindade de coração puro. Intenções puras do coração, tá? Tem nada a ver com virgindade sexual. Os gregos acreditavam que sim, que tinha que ser virgem sexual. Mas a virgindade que ali o Criador fala é puro de coração. Por quê? É outro conhecimento que eu venho passar para vocês aí que esconderam. O sexo, quem criou foi o Criador. Ele fala em Gênesis. Pode ler lá em Gênesis, no começo de Gênesis. Sede fecundos, multiplicai sobre a terra e dominai a terra. Entendeu? Seja fértil. Entendeu? Então, só que como veio o pecado, pela desobediência, o sexo também foi corrompido. Porque o sexo foi criado pelo Criador puro, para você fazer unicamente com a sua companheira. Não é para o ser humano fazer de maneira depravada como está hoje, fazer com várias pessoas e outro fazer com outra e distorcer o sexo, fazer anomalias, inventar formas de sexo fora do ensinamento da palavra. Entendeu? Porque o sexo, ele é energia de emoções. Quando a gente faz sexo com o nosso cônjuge, só com ele, só com ela, não faz com mais ninguém, só com a sua parceira de alma, ou seu parceiro de alma. Você vibra numa energia, quando você está sentindo o prazer do sexo ali, puro e genuíno como o Criador criou para ser, você vibra numa energia altíssima, que sobe até as frequências celestiais. Por isso que vem, aí nasce o filho, por isso que lá, numa passagem, quando teve o filho de Judá, que quando ele estava com a mulher dele, ele jogou o sêmen para fora da mulher, ele não colocou o sêmen para dentro da mulher, aí fica falando, pode falar de sexo religioso, ele não sabe nem o que está falando. O sexo foi criado pelo Criador, meu amigo. Aí, o Criador, sabe o que ele fez? Ele matou o filho de Judá por ele ter feito isso. Porque o Criador nos criou para a gente multiplicar de forma pura, com sexo puro. Entendeu? E ele tirava o sêmen e jogava fora da mulher dele. E aí o Criador matou ele por causa disso. Entendeu? Então, o sexo puro foi dado pelo Criador. Pra gente fazer e sentir prazer. Para vibrar em emoções altíssimas do prazer. Que as emoções boas vêm do Criador, cara. Entendeu? Aí a religião não dá esse conhecimento e ainda condena o sexo. O sexo que tem que ser condenado é o sexo depravado. Distorcido. Não o sexo puro que foi dado pelo Criador. Entendeu? Muita gente não tem esse conhecimento.
cercado por exatamente 46 pilares. E a conexão que se estabelece aí tenta unir essa intuição arquitetônica da antiguidade com uma descoberta genética do século XX. O genoma humano possui 46 cromossomos. 46 pilares para 46 cromossomos. Para as fontes, construir um templo... Ó, isso aqui são as linhas da frequência dentro do corpo humano. Por isso que o Messias falou, o reino de Deus, como vocês se convertem, nós se convertemos, está dentro de vós. Ele começa aqui. Ele tem uma finalidade para o novos céus e nova terra, mas ele já está aqui. O fruto do Espírito já está dentro de quem se converteu. E você já está sendo, como que eu posso falar? O seu corpo já está trabalhando pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito em nós, trabalhando para a glorificação, entendeu? Dentro de nós, para a imortalidade, através do Messias, da palavra. A virgindade e a pureza, sustentado por 46 pilares, não tem como ser uma coincidência histórica. A argumentação sugere que a humanidade sempre traduziu a própria estrutura biológica nos monumentos sagrados. Porque o certo você seria a gente ficar virgem até você se casar com a sua esposa. Se casar aqui não é necessariamente num templo religioso, tá? É você fazer uma aliança com o Criador de juramento eterno de fidelidade e de lealdade ao seu cônjuge. Não importa a circunstância que a gente passa de dificuldade ou de facilidade, certo? Então, você tem que guardar a sua virgem, manter puro até você se casar. Mas como o sexo foi corrompido, todo mundo faz sexo com qualquer um e contamina os seus próprios corpos. Aí é onde vem as doenças, vem tudo, porque as pessoas, elas não têm noção desse conhecimento. Aí colocaram na mentalidade dela assim, não, você tem que sentir prazer instantâneo, vai lá, faz com qualquer um, seja livre, entendeu? É um ensino distorcido do que é a pureza do sexo. Momento intuitivo profundo, né? O templo de pedra é uma representação externa do templo interno que precisa permanecer imaculado e protegido. Mas a coisa fica realmente interessante quando sai da célula e vai para a anatomia macroscópica. Eles criam uma espécie de topografia sagrada, mapeando o jardim do Éden no próprio corpo. Começando pelo topo, o centro de comando, o cérebro. Que é descrito como a dimensão superior, o trono. E o que sustenta essa ideia, segundo as fontes, é que nós possuímos exatamente 12 pares de nervos cranianos partindo do encéfalo. E o 12 é uma constante mágica no misticismo, né? 12 tribos, 12 constelações, 12 apóstolos. Então os 12 nervos seriam como os 12 apóstolos. Na mosca, eles não são apenas vias de condução elétrica. São interpretados como emissários que partem... Isso figurativamente falando, tá, gente? Não é que o apóstolo vive dentro de nós, não. É figurativo, porque ele teve um papel para expandir o conhecimento e o número dos 12 tem significado na numerologia da Bíblia. Entendeu? 7 tem significado, 24 tem significado, vários números ali na Bíblia tem significados para o Criador. Eles não são só números, entendeu? Muita gente tem esse conhecimento, algumas pessoas têm, mas a maioria não tem esses conhecimentos. Porque esconderam de nós e falam, não, você só pode, o que está na religião, irmão, isso é heresia, irmão, só para você não saber da verdade. Isso é coisa do diabo, irmão, não pode, irmão, entendeu? Aqui, ó, para vocês aqui, ó, eu não caio nessa. do poder divino, a mente, para governar os cantos do mundo físico, que seria o corpo. Certo. Descendo da mente para o peito, a gente entra no sistema cardiovascular. O coração não é visto como uma bomba muscular. Ele é a literal árvore da vida no centro desse Éden anatômico. Que se conecta perfeitamente com textos antigos que dizem Por isso que o coração tem o formato parecido com o de uma árvore, com a raiz aqui, com as veias que segura aí, e o sangue que bombeia. E o sangue é o DNA Yud-Re Vav-Re que está correndo nas nossas veias. A digital genética do Criador no nosso próprio corpo. Ou a vida da carne está no sangue. E se o coração... Por isso que quando o homem pecou lá,
Aí teve uma tipo de uma mutação, uma distorção genética no corpo, entendeu? Aí pra gente voltar pra nossa origem, pra nossa essência divina, a gente tem que aceitar o Messias, entendeu? Que é a palavra da cura, entendeu? E a vida incondicionalmente, o sistema nervoso central faz o contraponto. Aquela rede gigantesca que capta dor, perigo e dualidade é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque conhecer o bem e o mal no plano físico exige sentir dor e prazer, exige um sistema nervoso para processar tudo isso. A experiência humana vira essa tensão constante entre a vida pura do coração e a percepção dolorosa da mente e dos nervos. Só que a analogia vai além do Éden e chega no fim dos tempos. Se o coração é a vida e o cérebro é o trono, o intestino grosso atua como lago de fogo bíblico. O lago de fogo da digestão. Figurativamente, tá? Porque vai ter o lago de fogo da perdição lá. Ela tá falando que o intestino é um lago de fogo figurativamente, que é onde ele digere tudo ali que você alimenta, porque os alimentos ruins é como se ele fosse os demônios. É igual droga. Você usa droga, bebida, é coisa que faz mal pro seu corpo. Outra coisa mais é bebida, droga e alimentos contaminados. Isso é como se fossem os demônios e os anjos como se fosse a parte dos alimentos bons e da palavra do Criador e de outras coisas e das vibrações boas que a gente vibra. Então é como se tivesse uma guerra interior dentro de nós entre os demônios e o anjo dentro do nosso corpo, entendeu? Mais ou menos que isso. Aí os anjos são as coisas boas que a gente põe para dentro da gente, a palavra do Criador, que vai exterminando as bactérias que seriam os demônios. Aí as doenças vai sendo expulsas, entendeu? Porque doença, pode ver, irmãos, que quando o Messias veio, ele falou que seja curado, a mulher estava entrevada com uma doença lá. Aí ele falou, espírito, como que ele falou o nome lá, espírito da doença lá, não sei o que ele falou lá. Aí saiu da senhora, a senhora começou, ela estava sendo escravizada com uma doença que os demônios colocou no corpo dela. Entendeu? Então, doenças, vícios, tudo são elementos usados pelos demônios para trazer doença para a pessoa, para apagar a genética de Ud e Revavir dentro de nós, entendeu? É isso. Corromper o corpo humano. Entendeu? Incubador é o local escuro onde toxinas e impurezas são processadas e eliminadas. Pela lógica deles, a nossa biologia encena um apocalipse microscópico todo santo dia durante a digestão. E isso muda completamente o que chamamos de saúde e doença. Para nós, um parasita é um problema mecânico. Para as fontes, o corpo trava batalhas espirituais literais. Os glóbulos brancos operam como anjos lutando contra invasores. E esses patógenos são tipo representações físicas de entidades demoníacas querendo invadir o templo sagrado. Estar doente é perder terreno numa guerra espiritual celular. Agora, se o corpo é esse templo... Estar doente é perder terreno sagrado no nosso corpo. Então, quanto mais o ser humano se alimenta de drogas, na sua mente, em vez de você buscar a palavra do Criador, você fica indo nas redes sociais só vendo porcarias, seu cérebro está se alimentando de porcaria. Aí o seu corpo vai ficando doente com aquilo. O seu cérebro vai ficando doente. É igual os alimentos, as águas contaminadas. E se você não tem possibilidade de comer alimento saudável, então se alimente da palavra, o alimento espiritual. Por isso que o Messias falou, e ele fez algum jejum e se alimentou da palavra. E ele falou, nem só de pão viverá o homem. Que o diabo falou, transforma essa pedra em pão. Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahweh. Entendeu? Aí você entende. Quando você entende isso na profundidade, essas palavras do Messias, a sua mente, pum! Aí você fala, puxa, é isso que quer dizer. Como se você tivesse achado o tesouro. Entendeu? Mas as pessoas não chegam. É raro alguém chegar. É a minoria que tem esse despertar de chegar nesse conhecimento para se curar de dentro para fora. É a minoria. Surdo,
Qual é o código-fonte por trás dessa construção? Isso nos leva de volta para o micro, o DNA, e uma alegação matemática e linguística que é de cair o queixo. A tese principal aqui é que o Criador deixou uma assinatura cravada Olha no aí. nosso código-fonte. Olha aí. O nome sagrado, o tetragrama hebraico, que é composto por Iod, Yod, Re, Vav e e Re. Re. Tem um Aleluia! elemento visual primeiro, que eu né? falei? Se você empilhar essas 4 letras hebraicas na vertical, Transliterado quer dizer Yarro, que é o nome que esconderam de nós exatamente para você não ser curado. Aí inventaram um nome genérico, que é o nome Jesus Cristo, que é o nome Deus, que é o termo, certo? Não é o nome, para você não ter esse autoconhecimento da frequência altíssima para o seu corpo não ser curado e ser contaminado. Entendeu? Eles escondem os arcontes que estão nos governos corruptos, nos banqueiros, nos donos de petróleo, que são as famílias que controlam o mundo, que quem controla o mundo não são os presidentes, não. Os presidentes são os bonecos, fantoches, gente. São os marionetes. Quem controla o mundo são os banqueiros altíssimos, os banqueiros grandes, não é os pequenos. E o que a família Rothschild, né? E Rothschild e Rockfield, um negócio assim, né? Dos bancos e dos petróleos, tá? Eles controlam os outros demônios, os outros arcontes que estão na religião, na maçonaria, que a religião é maçonaria, tá? E na sistema do anticristo, as religiões, todas elas, todas, não escapa uma. Só que as pessoas, elas não têm, elas foram manipuladas pela religião. Religião foi, ela foi criada pelo homem, não pelo Criador, para manipular a mente da pessoa e adoecer a mente da pessoa e achar que elas dependem de homens, de religiosos, para poder chegar à verdade. Não, você só depende do Criador, do Messias, cara. Quando você descobre isso, seu corpo todo é curado. Entendeu? As pessoas não têm esse entendimento. Eu estou compartilhando aqui. Quem quiser pegar, pegue. Quem não quiser, continue doente no seu cérebro, no seu corpo, se alimentando o seu cérebro de coisas erradas, de mentiras, alimentando o seu corpo de coisas erradas, não fazendo exercício para poder... Né? Que o exercício também evolui o corpo e a mente, a alma e o espírito. de ler da direita para a esquerda, O pictograma forma a silhueta exata de um ser humano em pé. O Iod é a cabeça, o primeiro Re forma os ombros e braços, o Vav estica como a coluna e o segundo Re é a base e as pernas. é um design anatômico embutido no alfabeto, mas a alegação entra na matemática da dupla hélice. Segundo o material, as pontes químicas do DNA seguem um padrão de repetição numérico específico que é 10, 5, 6 e 5. Por que esse número? Porque o número os nomes hebraicos, eles se entendem por número. Cada letra hebraica, ela tem um número. E esse número, ele está no nosso código genético, que é Yud, Re, Vav, Re. Olha como os números têm importância. As pessoas acham que não tem nada a ver. Então, continue enganado, irmãos. Continue enganados. Entendeu? Eu pego esse conhecimento para mim. Vamos lá. Com a Eu quero ser teologia vem curado. da gemátria, um sistema antigo onde cada letra hebraica tem um valor numérico fixo. Olha, ó. Adivinha o valor das letras do tetragrama? Yod vale 10, Re vale 5. Isso. Vav vale 6 e o último Re vale 5. Olha 10, aí. 5, 6, 5. É o padrão do DNA batendo perfeitamente com o nome de Deus. É como se um programador deixasse uma marca d'água invisível no código. Um easter egg que só quem traduz para a linguagem original consegue ver. E as fontes vão além da matemática. Tem a questão da profecia escondida nas letras antigas, não tem? Sim, cada letra derivava do desenho de um objeto. O Iod era a imagem de uma mão. O Re era um furo ou uma janela. E o Vav era literalmente o desenho de um prego. Que Mão, apontava fio, para a crucificação do Messias. E por isso que fala que a vida do homem está no sangue. Entendeu? Tanto é que o Messias derramou seu puro sangue, que o sangue dele era puro, para salvar, porque o nosso já estava contaminado. Então ele tinha que restaurar pela palavra dele. Por isso que ele fala, o meu nome é a palavra de Elohim. Entendeu? Então, porque a palavra vai te curar. Porque aí ela vai purificar o seu sangue de novo para a genética da essência antiga de Yud, Re, Vav, Re, curar o seu corpo
e você nunca mais ficar doente e mesmo que você fique, vamos supor que você tenha uma gripinha, ela não vai te matar, entendeu? Ela não vai, porque a própria Bíblia, a própria palavra, quando você lê ela, se alimenta dela espiritualmente, ela te cura, entendeu? Ela não causa danos. Por isso que Paulo foi picado pela serpente e não aconteceu nada com Paulo, entendeu? Ego. Então, quando junta tudo, a frase pictográfica do nome divino vira mão, furo, prego, furo. Olha a mão, olha o prego. Que as fontes A mão, que é interpretam o martelo, que é a mão do Criador Yahweh. O prego aponta para a pregação do Evangelho, que é boas novas, que é o Messias morreu e ressuscitou para nossa justificação e glorificação. O prego aponta para a crucificação do Messias no madeiro. profecia direta do sacrifício do Messias. Olha lá, tá escrita vendo? na Aleluia, estrutura irmão! genética da humanidade, desde a concepção Eu fico da feliz nossa com espécie. isso, fico Então, o que feliz. tudo isso significa... Autoconhecimento elevadíssimo. Você não escuta esses conhecimentos aqui, irmãos, quase em lugar nenhum. Pode até ter hoje que estão despertando o povo, nenhum lugar é hoje, como esse aqui. E graças eu dou para esses irmãos que traz esse conhecimento que eu posso embasar e compartilhar com eles para espalhar mais ainda esse tipo de conhecimento para as pessoas chegar a esse conhecimento. Vocês não escutam isso nas denominações. Nunca vão escutar lá. Nunca. Porque eles não vão dar nem de governo nenhum. Entendeu? Nem e nem da ciência desse mundo você vai escutar isso aqui. Tá? Eles escondem. A CIA esconde. A CIA tem autoconhecimento. Que a CIA é órgão do demônio. Tá? A CIA esconde. O Pentágono esconde. Todos esses órgãos satânicos da Terra querem o mal do ser humano. Eles não querem o bem. O ser humano que é enganado, eu acho que esses órgãos querem o bem do ser humano. Creia somente no Criador do universo. Certo? A gente aqui está para obedecer às leis da Terra. Mas as leis que é a favor é as escrituras. Certo? Mais provém obedecer o Criador do que os homens. Entendeu? Vamos lá, vamos dar sequência. A gente está empilhando biologia moderna, numerologia e linguística. Isso levanta uma questão enorme. Estamos olhando para uma incrível coincidência da natureza ou para a assinatura deliberada de um artista? Para o autor do material, a assinatura a do intenção artista, o dessa criador, narrativa é combater frontalmente a visão materialista. A ideia de que somos um acidente evolutivo seria uma ilusão destrutiva. Eles usam isso como prova empírica de que a essência humana é divina e que a matéria carrega o espírito. Tá, mas aí a gente cai num paradoxo brutal, né? Se o nosso hardware é divino, o código-fonte tem a assinatura do Criador, os órgãos são o Éden? Porque o mundo é um caos completo. Exatamente. Guerras, corrupção, crueldade. Se a máquina é perfeita, onde foi que o vírus entrou? É aí que o material introduz o conceito da semente. E as guerras, inveja e disputa por poder são frequências baixas que condenam as pessoas à morte eterna. Entendeu? Quando você vibra na frequência alta de amor, de benignidade, de perdão, de humildade, de caridade e de compartilhamento dos bens que você possui, você está na frequência altíssima. O seu corpo está trabalhando para tudo alinhar a seu favor, tanto internamente dentro de você, para a vida eterna, como acontecimento que se manifesta a seu favor na vida externa, para te auxiliar aqui na Terra. Tipo, prosperidade financeira, você se dar bem numa relação amorosa, tudo se manifesta, entendeu? Vai se alinhando. O que se alinha por dentro, se alinha por fora, pro seu bem, entendeu? Para explicar a quebra do sistema. E como eles definem isso? Eles dizem que a queda no Éden introduziu uma linhagem corrompida. Essa semente da serpente é associada àquelas elites mundiais que promovem o caos focadas em controle. Olha lá, quem provoca e a base que eles usam para justificar isso é a neurologia. A teoria do cérebro trino. Isso mesmo. Eles afirmam que essas entidades ou pessoas corrompidas operam exclusivamente através do cérebro reptiliano. Que é aquela parte mais primitiva, focada só em sobrevivência, domínio, luta ou fuga. E falta o que para eles? Exato. Falta um sistema límbico desenvolvido. A área do cérebro que processa a empatia e a emoção. Olha E se lá. o coração é a Que eu árvore falei. da vida, a falta de empatia significa uma desconexão total com a fonte da vida. Eles não sentem culpa ao causar dor. E para manter o controle sobre a humanidade que tem a empatia e a centelha divina,
eles precisam travar uma guerra frequencial invisível. Uma guerra de chakras, misturando com a Sefirot da Cabala. Sim, a coroa, Keter, sendo a conexão de... É o diabo e o anticristo que manipula a palavra para enganar as pessoas, né? Eu vou parar por aqui, tá? Aí eles mesmos causam o caos, jogam doença no mundo, para a pessoa ficar apavorada e pedir solução para eles, para o governo e não para o Criador. Entendeu? Aí a pessoa vai vibrar no medo, que é frequência baixa. Entendeu? E aí, com essa frequência baixa, ela vai pedir, vai pedir socorro para os governantes. Em vez de pedir socorro para o Criador, ela vai pedir para os governantes. E aí é onde elas vão ser condenadas, porque o homem não pode salvar ninguém. Porque os governantes são demoníacos e outra, eles já estão contaminados e são pecadores. Só quem pode salvar é o Messias e o Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Então você tem que correr para o Criador, não para o governante. O governante é para colocar leis terrenas aqui, para que o Criador deixou ele chegar no poder para manter a ordem na Terra, para não ser totalmente em caos total e acabar com o mundo todo, entendeu? Antes do tempo, entendeu? Para manter uma certa ordem, entendeu? Mas não é o governo que salva ninguém, tá bom? Vou fazer a segunda parte, talvez até a terceira, tá bom? Muito obrigado, compartilhe o vídeo. Ó, deixa o like, tá, irmãos? Porque o YouTube tá desinscrevendo as pessoas que não estão deixando o like agora, tá? Então deixa o like aí, por favor, mete o dedão aí, compartilhe o vídeo para o algoritmo reconhecer e passar esse vídeo para mais pessoas. Por favor, eu peço em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador, e do nosso Criador Yahweh. Compartilhe, por favor, aí o vídeo, deixa o likeão, badalhe o sininho de todas e se reescrevam, que o YouTube desinscreveu, tá? Até o próximo vídeo. Eu amo todos vocês no Messias. Fui!